Valeu, gente, muito bom. É bom, faz exercício aqui. Olha só que coisa boa, a arena também é fit. É fit, a gente faz exercício, né? E dá aquela emagrecidinha básica aí, né? Muito bom. Galera, eu quero conversar com vocês essa noite dentro da seguinte temática. Deixa eu ligar aqui primeiro. Aí. Queria conversar com vocês sobre Deus. Deus como um Pai sempre presente. Deus, Pai sempre presente. Eu não sei qual que é a sua experiência com relação a isso. Cada um tem uma experiência diferente com pais. Alguns têm experiências boas, outras pessoas muito boas. Outros têm experiências não tão boas assim, outros experiências muito difíceis. O fato é que muitas vezes nós carregamos essas experiências da nossa vida, carregamos muitas vezes essas bagagens da nossa vida e muitas vezes colocamos essa figura de pai e temos algumas dificuldades de olhar para Deus como pai. O verdadeiro pai, o pai amoroso, aquele que é a própria essência de ser pai, o Deus Pai. E para isso eu quero conversar com vocês dentro do seguinte texto, que está lá em Gênesis 28, 15 a 16, você pode acompanhar aí, pode ler comigo aqui, Gênesis 28, 15 a 16, são só 2 versículozinhos aí para a gente meditar nessa noite. Olha só o que o texto da palavra de Deus diz para nós. Deus falando, só para vocês terem ideia, Deus falando, Jacó, sabe aquele lance dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó? Então, Jacó, ele estava fugindo, ele tinha uma vida louca, Jacó tinha uma vida louca, e ele estava fugindo e de repente ele parou num lugar, pegou uma pedra e fez daquela pedra o seu travesseiro. Gente, eu sou meio encanado esse negócio de travesseiro, de cama. Quando a gente vai para algum lugar, eu gosto de levar meu travesseiro, né? O pessoal fala, isso é coisa de velho. Não, mas é mania, né? Agora você pensa só, pegar uma pedra e falar assim, vou deitar com a cabeça em cima dessa pedra com o meu travesseiro. E daí Jacó dormindo ali, ele tem um sonho de uma escada que ligava o céu com a terra, e os anjos subiam, desciam, e Deus vem e fala com ele nesse sonho. Olha só que lance, Deus fala com Jacó nesse sonho que ele está tendo, e ele fala o seguinte: eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha só que insight que Jacó teve depois que ele acordou do sono. Ele falou o seguinte: sem dúvida, com certeza o Senhor estava neste lugar, e eu não sabia que ele estava. Vamos orar mais uma vez? Eu peço que você feche seus olhos aí, nós vamos falar com Deus. Deus, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor. Ó Deus, agora eu peço em nome de Jesus que ela simplesmente saia, Deus, da letra, da nossa compreensão, para que caia principalmente no nosso coração, para que não fique só na razão, Deus, só no entendimento, mas que se torne algo da nossa vida, que a gente possa viver essa palavra, Deus, ela se torne uma palavra viva em nós, na nossa vida, Deus, no meio dessa juventude, desses adolescentes, desses jovens. Faz isso, Deus, usa a minha vida aqui, Senhor. Deus, eu sou só um vaso de barro ainda nas tuas mãos, mas eu quero, Deus, em nome de Jesus, ser bênção, falar aqui, dar o recado do Senhor para essa moçada aqui, Deus. Fala com cada um de nós aqui, precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando eu era criança, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era criança,
nas minhas férias, eu morava na Baixada Santista e minha avó morava aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Itapetininga, bem aqui do lado. E nas minhas férias, nas férias escolares, eu saía ali e daí falei assim, vou passar as férias na casa da minha avó. Quem já passou as férias na casa da avó? Levanta a mão aqui, só para saber. Ah, legal, bastante gente aí. Tá? Então, eu gostava de passar as férias na casa, eu passava as férias inteiras na casa da minha avó. E daí eu ficava aguardando meus primos chegarem, porque eles também chegavam de férias escolares, né, aquele lance todo lá, e se reunia tudo na casa da avó. A gente passava o mês inteiro na casa da minha avó. Eu lembro de uma tia minha, ela vinha de São Paulo, e ela tinha 4 filhos, né, meus 4 primos. E quando ela chegava, a minha avó feliz, quando você vem? Daí de repente no dia seguinte, quando você vai embora? Porque era tanta bagunça, né, que ficava a criançada lá. Mas eu lembro que na casa da minha avó, os adultos, aquele lance dos adultos, né, sempre, às vezes estava na sala conversando, aquelas conversas sérias, aqueles lances todos, que para criança era chato, aquele lance, e a gente queria ficar brincando. E na casa da minha avó era uma casona grande, antiga, e tinha um corredorzão, um corredor que ligava a sala, daí ligava todos os quartos, banheiro, cozinha, assim, e tinha um quarto lá no fundo. E era um corredorzão enorme, para a gente que era criança, aquele corredor parecia que tinha 50 metros, um negócio assim, absurdo. Na verdade, gente, só para vocês terem ideia, não tinha nem 10 metros, tá? Mas para a gente que era criança, parecia um negócio absurdo. E era noite, os adultos conversando na sala, às vezes estava meu pai lá, meu tio, meus tios, minha mãe, né? O pessoalzinho conversando na sala. E as crianças, corredor escuro da casa avó. E o nosso alvo, para a gente provar a nossa coragem, que a gente era corajoso, à noite, era ir da sala até o último quarto, que era o quarto da minha tia. Assim, vamos até o quarto da tia. Daí a gente chegava no meio do caminho do corredor, no meio do corredor a gente já voltava correndo, era aquela gritaria, era escuro, está tudo apagado de noite, então aquilo lá mostrava para a gente o quê? Coragem, corredorzão escuro à noite, para a gente era um negócio absurdo. E vou falar uma coisa para vocês, a gente tinha medo mesmo. A gente tinha medo porque era um negócio meio sombrio, né? Quase isso aqui, tá? Quase. Nem tanto assim, né? Mas era quase isso daí. E o objetivo nosso era chegar lá, provar coragem. A gente tinha medo que saísse do meio da cozinha, tinha uma porta do lado assim, de repente alguém viesse pegar a gente, né? Um monstro, né? Esse negócio de monstro hoje não cola muito, né? Hoje é um negócio de zumbi, né? Esses lances assim, né? Uma alma, sei lá. Mas a gente tinha medo dessas coisas. E era aquela gritaria. Porque afinal de contas era um corredor escuro. Era aquele corredorzão escuro. As crianças crescem. Nós crescemos. Mas existem situações na nossa vida que muitas vezes parece mais um corredor escuro. Existem momentos, por mais que você fale assim, puxa, isso aí é coisa de criança. Era mesmo, era coisa de criança, coisa de molecada que corria, gritava, aquele lance todo. Mas era algo que a gente tinha medo, que mexia com a gente. Era sombrio. O fato, gente, que nós crescemos. Nós crescemos. E existem situações na nossa vida, mesmo a gente crescendo, que são corredores escuros na nossa vida. O que podem ser esses corredores escuros da nossa vida? Alguma coisa que a gente não queira falar. Alguma coisa que de repente vá nos expor. De repente algo que você de repente lembre e te machuque. Corredores escuros da nossa vida. Situações que às vezes a gente não sabe lidar. Medo. Crianças tinham medo, mas adultos também têm medo. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: quais são os corredores escuros na sua vida? Quais são os corredores escuros da sua alma? Eu me lembrava dessa brincadeira que a gente tentava ir até o quartão lá, o quartão da tia, que ficava no final. Isso porque eu sabia que meu pai
Meu pai estava na sala. E, gente, a gente estava na porta da sala. O corredor não tinha nem 10 metros. E se precisasse de algo, se eu gritasse alguma coisa de emergência, em menos de 3 segundos, meu pai estava ali no corredor. O fato é que existem situações na nossa vida, corredores escuros, que tudo que a gente queria é ter segurança do nosso pai. Um pai amoroso, um pai que desse segurança, que estivesse ao nosso lado para a gente poder atravessar esse corredor escuro da nossa vida. Muitas vezes nós queremos isso. Nós crescemos, nós deixamos de ser criança, mas ainda existem lugares no nosso coração, na nossa mente, que nós não queremos mexer e que muitas vezes nós temos medo até. E tudo que nós mais precisamos é de alguém que esteja conosco, de alguém que esteja ao nosso lado, segurando a nossa mão ali, para que a gente possa avançar, para que a gente possa prosseguir. Quantas vezes agimos como crianças correndo nos corredores, pensando que nós estamos sozinhos, enquanto o Pai está do nosso lado? Quantas vezes a gente está passando por situações, corredores escuros da nossa alma, da nossa vida, situações que a gente não gostaria de passar, e que sei lá, a gente pode estar tão distraído com alguma coisa, e você pode estar até pensando, puxa, mas eu estou sozinho nessa situação. E tudo que eu queria era atravessar esse corredor, segurando a mão do meu pai, segurando a mão de alguém que estivesse do meu lado ali, para me dar segurança. E muitas vezes nós ficamos como crianças assustadas, porque nós pensamos que nós estamos sozinhos, ou como crianças sozinhas nesse mundo. Nós vivemos como se o mundo girasse em torno de nós mesmos, e o mundo sou só eu, só o meu umbigo, só as minhas necessidades. E a gente se esquece que tem um Deus amoroso, que o próprio Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, fala Pai Nosso, que chama Deus de Pai. E a gente passa por situações temerosas pensando que a gente está sozinho. Ficamos ansiosos e até angustiados com a sensação de estarmos sozinhos. Vivemos como se Deus estivesse apenas lá naquele trono. Sabe aquele trono que você imagina que é o trono de Deus lá no céu? Lá, parece que é tão longe. Parece que Deus está lá naquele trono, só que aquele trono é muito longe. E eu estou passando num corredor sombrio que não vai dar tempo, talvez, de eu pedir socorro e Deus vir me atender. Muitas vezes também nós pensamos que Deus, Ele só está Ele está no Encontro Arena, está aqui no Arena com a gente. Mas quando a gente sai, põe o pé para fora, é a minha vida que eu estou vivendo. Ou Deus só está na igreja, só está no culto. E a gente passa a semana, e vive a nossa vida como se Deus fosse simplesmente só religião. Alguém distante, ou no trono, ou que está só dentro da igreja, preso dentro da igreja. Deixamos Deus na igreja e vivemos nos corredores escuros da nossa vida, como se Deus não pudesse ou não quisesse nos acompanhar. Mas isso não acontece só conosco. Essa questão de corredores escuros, de situações complicadas na vida que a gente às vezes quer fugir de medo, não acontece só comigo, não acontece só com vocês, não acontece só com a gente. Aconteceu lá atrás também. Várias pessoas. Acontece com personagens bíblicos, pessoas da vida real, que viveram situações parecidas lá atrás. Eu quero falar só de 2 pessoas que viveram situações, corredores escuros da vida. Quero falar só de 2 personagens bíblicos. E o primeiro deles, Davi. Quem foi Davi? Alguém sabe quem foi Davi aí, só para saber? Vamos lá, quem fala aí?
Quem foi Davi? Vai, vamos lá. Quem foi Davi? Fala. Ah, muito bem. É isso aí. Davi foi rei de Israel. Ele era pastor de ovelhas também. Daí Deus chamou ele lá através do profeta Samuel lá, e ele foi lá, se tornou rei de Israel. Era isso aí. Então Davi teve momentos na vida dele, a gente fala assim, puxa, da visão, tal, tá arrebentando. Davi teve problemas, ele era gente que nem a gente. Davi passou por situações complicadas na vida dele. E deixa eu contar uma historinha para vocês de Davi. Talvez você conheça essa história, que é a famosa história de Davi, que está lá na Bíblia, porque eu gosto muito do que a Bíblia fala, gente, porque a Bíblia não esconde nada. Não esconde nada. Se é pecado, fala assim, isso aqui é pecado. Isso aqui cometeu pecado mesmo. Precisa da graça de Deus aqui, precisa da intervenção divina aqui. E Davi, ele estava cego por uma mulher chamada Batseba. E daí ele estava vivendo esse loucurão lá com Batseba, aquele lance, eu vou mandar matar o marido dela. Olha só que lance louco, gente. Esse era da visão lá, arrebentando. Tá. O fato é que ele estava se enfiando cada vez mais num buraco na vida dele, num corredor escuro da alma dele, até o ponto que o profeta precisou chamar ele. Veio o profeta e falou com ele, Davi, você é esse cara, você está fazendo tudo errado, Davi. Davi parece que caiu em si, falou assim, e agora, meu Deus do céu, que buraco que eu estou, que buraco sombrio que eu estou, parece que eu estou num abismo, eu estou num lugar escuro, eu estou num corredor escuro da minha alma. Mas Deus foi lá e alcançou, foi atrás de Davi. E daí que Davi compõe o Salmo 139. Alguns comentaristas falam que esse salmo também foi por causa dessa situação. Tem o Salmo 51, mas esse salmo também por causa de algumas experiências, principalmente dessa de Davi ter caído em pecado e está distante, longe de Deus. E daí Davi chega e fala assim, para onde eu posso me ausentar do teu espírito? Para onde eu fugirei da face, da presença do Senhor? Se subo aos céus, estou em santidade. Então se subo aos céus, lá estás. Agora olha o que ele fala, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, se eu estou num corredor escuro da minha alma, o Senhor está lá também. O Senhor está lá também. Não tem como fugir da presença do Senhor. Davi, ele pensava que porque ele era rei, ele podia esconder o pecado dele, mas Deus conhecia Davi. E Deus sabia que por fora Davi estava bonitão, estava reinando lá sobre Israel, tudo bacanão, mas por dentro ele estava passando um corredor escuro da alma. E Deus conhecia o coração de Davi. E Deus foi até Davi. E Davi chega a essa conclusão, se eu posso subir aos céus, o Senhor está lá, mas se eu estiver no profundo abismo, no buraco mais escuro, o Senhor está lá também. O Senhor está lá. Não importa onde você esteja, o Senhor é o Pai amoroso que vai ao seu encontro. Você está feliz da vida? Beleza, glória a Deus por isso, amém. É isso que eu quero para você, que esteja feliz. Mas existem momentos que nem sempre a gente está tão feliz assim. Às vezes a gente está em buracos sombrios, em corredores escuros da nossa alma, achando que a gente está no fundo do poço, no abismo. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está lá também. Deus está lá com você. Não importa onde você esteja. Deus é um pai amoroso que vai para buscar seu filho. Ele vai para resgatar você. Não adianta você pensar que Deus não está vendo, Deus está vendo, só que Ele está indo atrás de você. E o fato de você estar aqui nessa noite ouvindo isso é porque Deus quer falar com você. Não adianta tentar fugir, não adianta tentar se esconder, não adianta tentar manter a pompa de que está tudo bem. Eu vou buscar você, eu sou um pai amoroso, não importa onde você esteja.
Tem um outro personagem também da palavra de Deus, que eu gosto muito das histórias dele, é Jacó. Só para vocês terem ideia, Jacó tão enrolado, pensa no cara mais enrolado, era Jacó. Só para vocês terem ideia do nome dele, sabe o que significava Jacó? Alguém sabe o significado do nome Jacó? Jacó significava enganador, ultrapaceiro, era isso que significava o nome Jacó. Pensa num cara enrolado, pensa num cara cheio dos esquemas, era Jacó. Ele era tão cheio de esquema, que ele se enrolou tanto nesses esquemas dele, ele se enrolou tanto, que ele teve que fugir de casa. O irmão dele, ele teve que fugir, sabe por quê? Porque o irmão dele queria matar ele. É isso mesmo, gente, não queria dar uma surra só, queria matar ele. Ele teve que fugir, ele teve que vazar. A mãe dele falou assim: sai daqui, meu filho, vaza daqui, seu irmão vai atrás de você, você vai se lascar. E Jacó ficou fugindo, ia para um lugar, ia para outro, e tinha que, só se enrolou. Mas ele queria a bênção de Deus, e ficava fugindo para lá, e fugindo para cá. E eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes as nossas fugas para lá, para cá, para lá, para cá, sabe o que é? Muitas vezes a gente está fugindo de algumas situações que Deus quer tratar com a gente. A gente fica inventando coisa aqui, inventando coisa ali, mas Deus quer tratar com a gente. Às vezes a gente pensa que a gente está fugindo, vamos fugir dessa situação. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, presta atenção no que eu vou falar aqui. Não adianta você fugir de Deus. Você pode até tentar, mas existem coisas que Deus quer tratar no seu coração, e vai chegar uma hora que você vai dar de cara com Deus. Foi isso que aconteceu com Jacó. E olha só o que diz o texto de Gênesis: e eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, do seu avô. O Senhor estava perto dele. E daí Deus diz aqui o quê? E eis que estou com você. Jacó está fugindo. Está fugindo da situação. Você está tentando ver se foge dos problemas. Você está vendo um corredor escuro na sua vida, mas você está fugindo desse corredor escuro. E eu quero dizer uma coisa: esse corredor escuro estava perseguindo Jacó. Estava perseguindo Jacó porque Deus queria tratar alguma coisa com Jacó. E às vezes os corredores escuros da sua vida estão perseguindo você, porque Deus quer tratar o seu coração. Enquanto você fugir, você vai ficar sem a bênção de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai atrás de você. Eu gosto do Salmo 139, gente. Salmo 139, aquele que nós lemos aqui um pouquinho antes, falando de Davi. Eu gosto de dizer que o Salmo 139 é o salmo do Deus perseguidor, o Deus que nos persegue, o Deus que vai atrás da gente. Não adianta a gente fugir para qualquer lugar. Eu posso subir aos céus, eu posso fazer minha cama no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Jacó também pensava que ele podia fugir, que ele podia andar para lá, para cá, fugindo do seu irmão. Ele queria a bênção de qualquer jeito. Só que era trapaceiro, ele queria a bênção de Deus de qualquer jeito, mas Deus queria ser o Deus dele. Não simplesmente só abençoar a vida dele, ele queria ser o Deus dele. Você pode até pensar que está sozinho e viver fugindo. Mas eu digo uma coisa para você: Deus não desiste de você. Jacó era um fugitivo, mas não era um fugitivo do seu irmão. Era Deus que estava perseguindo ele, porque Deus queria transformar o coração dele. Deus queria trabalhar no coração dele. Eu pergunto para você agora: quais são os corredores escuros da sua vida? O que você tem escondido? Do que você tem fugido? Não fuja de Deus, porque Deus é aquele que nos persegue, que vai atrás da gente. Deus, ele encontrou Davi.
Ele foi atrás de Davi, perseguiu Davi, pegou Davi de jeito. Trabalhou na vida de Davi. E o Senhor era com Davi, fez uma aliança com Davi. Pense só, às vezes eu vejo textos da palavra de Deus que falam assim, porque Deus falando, eu vou honrar a minha aliança que eu fiz com teu pai Davi. Deus, um Deus de aliança, Ele fez uma aliança com Davi. Deus mudou a vida de Jacó, transformou a vida de Jacó. Deus pegou Jacó de jeito, ao ponto de ele ficar mancando. Lá teve uma situação que ele lutou lá com o anjo, com o Senhor, ele ficou mancando. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele teve a vida transformada, ao ponto de ele não ser mais chamado de Jacó, que era quem? Que era quem? Jacó era o enganador. Ele foi chamado daí de Israel. O nome dele foi mudado para Israel, que significa príncipe. Deus quer trabalhar no meu coração, no seu coração. E às vezes a gente fica fugindo desses corredores escuros da nossa vida. Você pode pensar até que está sozinho. Você pode até pensar que está vivendo aí fugindo. Eu estou fugindo de Deus, eu quero fazer minha vida o que eu quiser da minha vida. Mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Além de Deus não desistir de nós, Deus, Ele é um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. É um Pai tão bondoso, que nem eu falei no começo para vocês, eu não sei qual é a sua experiência com o Pai. O fato é que Deus, se você tem uma experiência boa com o Pai, é muito bom isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, isso é muito pouco perto do amor de Deus por você. É muito pouco. Porque Deus é um Deus rico em amar. E mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, Ele cuida de nós. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você, guarda isso no teu coração. Você pode dizer isso para você mesmo nessa noite? Você pode fazer esse exercício e falar para você mesmo, repetir isso: Deus está cuidando de mim. Você pode falar? Deus está cuidando de mim, vamos lá? Deus está cuidando de você. Vocês perceberam que vocês têm dificuldade até de falar que Deus está cuidando de vocês? Por que essa dificuldade? Porque a gente pensa que às vezes Deus está distante, que a gente está no corredor escuro sozinho. Por isso que a gente tem dificuldade de falar dessas coisas. A gente fala como se não fosse verdade. São só palavras motivacionais. O pastor Guilherme lá está falando vamos lá falar, repetir isso, é motivacional. Não é motivacional. É aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você nos corredores escuros que você tem passado na sua vida. Ele está com você porque Ele é um Pai amoroso. Olha só o que está falando aqui, Gênesis 18:15: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Onde você for, eu vou estar cuidando de você. Deus é aquele Pai presente, que quando nós passamos o corredor escuro, a gente pode estar até não enxergando nada. Está muito escuro aqui, você pode estar até pensando assim: Gui, você não sabe o que eu estou passando. Eu não consigo enxergar nada na frente, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está do seu lado, segurando na sua mão. Não duvide disso. Creia nesse amor de Pai, nesse Deus amoroso. Eu estou com você e cuido de você. Quero contar uma história para você. Lá nos Estados Unidos tem uma tribo indígena, tinha pelo menos, dos índios Cherokees. E conta uma lenda desses índios Cherokees, que o menino se tornar adulto,
e fazer parte mesmo assim dos guerreiros cherokees, como se fosse um adulto sendo recebido mesmo ali no grupo dos adultos, dos índios adultos. Ele tinha que passar por um processo, para passar ali por uma prova que vai provar que ele é adulto, ele não era mais uma criança. Só que essa prova, todos os índios adultos eles passavam, só que era uma prova que havia um segredo, eles não podiam falar nada. E daí um desses índiozinhos, desses índios cherokees, chegou lá e era a vez dele de passar. E o pai dele chegou lá do lado dele, e o pai dele apresentou ele para o chefe da tribo, falou assim: meu filho agora vai passar pelo processo, para ser recebido como um membro adulto da nossa tribo. E daí todos os índios fizeram aquela festa, aquele ritual de passagem tal, para a fase adulta, aquele lance todo, e tinha uma prova. Daí esse índiozinho, ele foi levado pelo pai, até o meio da floresta. Até o meio da floresta. Era finalzinho da tarde, o ambiente já estava bem escuro, já estava aquele crepúsculo. E o pai caminhando com seu filho ali, e o índiozinho meio: pai, como que é? Conta aí para mim como que é esse lance aqui. Eu falei assim: meu filho, eu não posso contar. E o índiozinho foi caminhando, tal, aquele lance: ai pai, já chegamos? Ainda não. E o índiozinho caminhando, falou assim: nossa, essa parte da floresta eu não conhecia, está longe? Ainda não chegamos ainda. E o índiozinho, como um bom índio, né? Ele conhecia bem a floresta, mas aquele lugar da floresta ele não conhecia. Já estava escuro, já era noite, porque eles caminharam muito no meio da floresta. E chegando lá no meio da floresta, falou assim: meu filho, o ritual é esse. Você vai ter que passar uma noite inteira, sozinho nessa floresta. O menino já ficou meio assim, né? Ah, pai, então tá bom, né? Passar sozinho, só que detalhe, você vai ficar amarrado numa árvore e com os olhos vendados. E você vai ter que ficar inteira aí. E o menino tremendo, e o pai amarrando o filho ali na árvore, colocou a venda nos olhos dele. E ele falou assim: você só pode tirar a venda dos olhos, só pode tirar a venda dos olhos. Eu estou amarrando, mas não está tão preso assim, porque a gente não sabe, mas você só pode tirar a venda dos olhos quando clarear o dia. E o índiozinho ficou lá. Vendou lá, colocou ele deitadinho ali do lado da árvore. E pense só, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de fechar os olhos, andar pela casa com a luz apagada, alguma coisa assim. Parece que os nossos sentidos ficam mais aguçados, não é verdade? Parece que a gente começa a escutar coisas que a gente parece que não escutava melhor antes. Parece que a gente consegue sentir, perceber uma pessoa chegando, outra saindo. Agora você imagine aquele índiozinho no meio da floresta, com os olhos vendados, num lugar no meio da floresta que ele nunca tinha visto, numa noite. E o pai colocou ele lá, vendou seus olhos e saiu. E aquele índiozinho ficou sozinho lá na floresta, e de repente ele começou a ouvir barulho do vento no mato, o vento nas árvores. De repente barulho de alguma coisa passou perto dele, era uma coruja, ele percebeu pelos sons. Eu sei que seus sentidos ficaram mais aguçados, ele ficou mais perceptível a todas as coisas. O fato é que ele passou a noite inteira com os olhos vendados ali, morrendo de medo. Será que vem um lobo? Será que vem um outro animal? Será que vem uma cobra ou algum outro bicho? Estou aqui, exposição, não estou vendo nada.
Ele estava no escuro, sem poder enxergar nada. O fato é que a noite inteira ele passou com medo, ouvindo sons, sentindo o vento, a brisa. E aos poucos o dia foi amanhecendo. Quando ele percebeu que o sol já tinha nascido, a claridade começou a passar pela venda dos seus olhos. Ele pensou, acho que agora eu já posso tirar a venda dos olhos. Aquele índiozinho, então, ele tira a venda dos olhos, e a primeira coisa que ele vê é seu pai, 2 árvores para frente, sentado olhando para ele. Ele passou a noite inteira com seu filho ali. Sabe o que isso nos mostra? Que às vezes, muitas vezes, a gente pensa que a gente está sozinho numa floresta, que a gente não está enxergando nada, que a gente está à mercê, que a gente está correndo risco, está correndo perigos, e que Deus está distante da gente. O fato é que para a gente crescer, o fato é que para a gente amadurecer na fé, na vida cristã, a gente passa por provas na nossa vida. Mas Deus não nos abandona nunca. Aquele pai passou a noite inteira sentado ao pé de uma outra árvore, cuidando do seu filho ali naquela noite inteira. Deus não nos abandona nunca. Quais são os corredores escuros da sua alma? Quais são as situações que você tem passado e vivido que você pensa que você está sozinho? Deus é esse Pai amoroso, que enquanto você está ali, passando aquela situação, Ele está do seu lado, cuidando de você, não deixando nenhum animal chegar perto de você, para te machucar, para te devorar. Por fim, melhor que a direção de Deus, o cuidado de Deus para nós, melhor do que qualquer coisa, o mais importante de tudo é a própria presença de Deus do nosso lado. Melhor do que a bênção, que Jacó corria atrás dessa bênção, foi a presença de Deus na vida de Jacó. Melhor muitas vezes do que as bênçãos que a gente precisa das bênçãos de Deus. Mas melhor do que as bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida, é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Porque só com Ele a gente consegue passar. Só com Ele nós podemos segurar na sua mão e não desistir e não desanimar nunca. Eu quero que você faça um exercício nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos agora. De preferência, não encoste em ninguém que está do seu lado, da tela. Mas feche seus olhos. Respire fundo agora. Eu quero que você respire fundo. E esse momento que você está com os olhos fechados, respirando fundo, eu quero dizer que Deus está olhando para você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Talvez você até tenha se identificado com esse índio, pensando que você está numa floresta à noite, sozinho, com os olhos vendados. Mas Deus é um Pai amoroso, que passou a noite toda
sentado do seu lado olhando para você. Deus é um Deus que persegue a gente, que está indo atrás da gente, para alcançar o meu e o seu coração. E às vezes a gente insiste em se esconder, a gente insiste em fugir, mas não tem como fugir de Deus. Deus está com você. Pode abrir os olhos. Eu quero terminar lendo esse versículo com vocês. Antes disso, o Ronaldo Lidório, né? Ao se preparar para seguir adiante, olha que o Ronaldo Lidório, pastor, fala: olhe para trás, veja o quanto Deus foi fiel, guardou sua vida, alimentou sua alma e proveu além das suas necessidades. Olha o que o Ronaldo Lidório falou assim: olhe para trás, olhe para trás da sua vida, talvez nos momentos mais difíceis, Deus foi fiel, guardou a sua vida, alimentou a sua alma e proveu além das suas necessidades. Lembre-se que Ele jamais falhou, se ausentou ou deixou de te amar. Sabe o que isso nos mostra? Que amanhã não vai ser diferente. Você não precisa ter medo do amanhã. Se Deus te guardou, te abençoou, esteve presente, nunca se ausentou da sua vida até agora, não vai ser amanhã que Ele vai te deixar. Concluindo, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Nas noites escuras da nossa alma, nos corredores escuros da nossa vida, a gente às vezes nem sabia, nem percebe. Mas Jacó disse: o Senhor está nesse lugar, o Senhor estava aqui presente, e eu não sabia. Que você saiba então que Deus está presente na sua vida nessa noite, na sua vida em todo momento, em nome de Jesus. Amém, gente?